Muitas pessoas passam anos lutando contra o que chamam de ataques espirituais dentro de suas próprias casas. Elas sentem o ambiente pesado, as brigas surgem do nada, os objetos quebram, o sono não descansa e uma nuvem de confusão parece pairar sobre a família. E a reação imediata da maioria é buscar uma solução externa. Elas procuram um óleo para ungir as portas, um sal para colocar nos cantos, uma oração específica para recitar em voz alta, ou até mesmo objetos consagrados para pendurar na parede, acreditando que isso servirá como um escudo mágico. Eu conheço bem esse pensamento. Quando eu estava do outro lado, quando eu servia às trevas e operava na bruxaria, nós sabíamos de uma verdade que a maioria dos cristãos ignora. Rituais externos sem autoridade interna são apenas teatro. Eu vou ser muito sincero com você hoje. Você pode banhar sua casa em azeite, você pode colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 na entrada da sala, mas se o princípio que eu vou te ensinar hoje não for aplicado, a opressão não vai sair. Ou pior, ela vai sair por um momento e voltar 7 vezes mais forte. Hoje, nós não vamos falar sobre superstição. Nós vamos falar sobre legalidade espiritual. Eu vou te ensinar a única limpeza, que realmente quebra a bruxaria, a inveja e a retaliação sobre o seu lar, porque ela não lida com os sintomas, ela lida com a raiz. Você vai entender que a sua casa não é apenas tijolo e cimento, ela é um território espiritual. E como todo território, ela obedece a quem detém a autoridade real. Antes de mergulharmos fundo neste ensino que vai mudar a atmosfera da sua vida, eu quero que você deixe o seu gostei aqui no vídeo. Isso não é vaidade. Isso é para que esta mensagem de libertação chegue a outras pessoas que estão agora, neste momento, sofrendo em casas que parecem prisões espirituais. E eu quero saber quem está comigo nesta batalha. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo. É sempre uma honra ver o exército de Deus se levantando em todos os cantos da terra. Se você está pronto para retomar o governo do seu lar, comente também. Minha casa é território do Senhor. Vamos começar. A primeira coisa que você precisa entender para desarmar qualquer obra de feitiçaria contra sua casa é o conceito de porta de acesso. Existe uma ilusão perigosa de que o mal pode arrombar a porta da sua vida quando bem entender. Isso é mentira. O mundo espiritual é regido por leis. O inimigo é um legalista. Para que uma influência demoníaca, uma opressão ou um trabalho de bruxaria se instale dentro das 4 paredes da sua casa, ele precisa de uma permissão. Nenhuma casa é contaminada primeiro pelas paredes físicas. Ninguém lança um pó na sua calçada e destrói sua família, a menos que aquele pó encontre uma correspondência dentro da casa. O mal precisa de um gancho. O que a maioria das pessoas faz é tentar limpar a fumaça sem apagar o fogo. Elas repreendem o demônio, mas continuam alimentando o ambiente que o demônio gosta. Quando eu operava nas trevas, nós não procurávamos casas que não tinham símbolos religiosos. Nós procurávamos casas onde havia caos, porque onde há desordem, a proteção de Deus é quebrada. A Bíblia é clara e o princípio espiritual é eterno. A maldição sem causa não pousa. Se o ambiente está carregado, é porque de alguma forma a autoridade daquele lar permitiu a entrada de algo. E é aqui que a chave vira. A limpeza não começa no chão da sala. A limpeza começa onde a batalha realmente acontece. Parte 2. O altar invisível. A mente como porta de entrada. Vamos aprofundar onde ninguém gosta de mexer. A verdadeira porta da sua casa não é a de madeira ou ferro na entrada. A porta principal da sua casa é a sua mente. A mente funciona como um altar interno. Tudo o que é sacrificado e alimentado ali cria uma atmosfera que se expande para o ambiente físico. Pense comigo. Como você tem se sentido ultimamente? Você tem pensamentos repetitivos de derrota? Você revive diálogos mentais de brigas que já aconteceram ou que você imagina que vão acontecer? Você sente um medo contínuo, uma paranoia de que alguém está fazendo algo contra você? Essa sujeira mental não fica presa dentro do seu crânio. No mundo espiritual, pensamentos geram realidades. Se você passa o dia ruminando mágoa, medo, imoralidade ou raiva, você está literalmente incensando o ambiente da sua casa com essas energias. Você está criando um cheiro espiritual que atrai moscas.
E quem são as moscas? Os espíritos opressores. Tem gente que não vive ataques externos, vindos de um vizinho invejoso ou de um parente distante. Tem gente que está sendo corroída por dentro, e essa corrosão vaza para a casa. Uma mente desorganizada gera um ambiente espiritual instável. Quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, não é apenas um conselho de autoajuda. É uma estratégia de guerra. Se a sua mente é um caos, sua casa será um caos. Se a sua mente é cheia de medo, sua casa será um lugar de tormento. O inimigo sabe que não precisa entrar fisicamente na sua casa se ele conseguir plantar uma semente na sua mente. Uma vez que você aceita a sugestão maligna de que seu casamento não tem jeito, de que seus filhos estão perdidos, de que você nunca vai prosperar, você começa a concordar com as trevas. E onde há concordância, há habitação. A bruxaria muitas vezes funciona através da sugestão. O medo é a fé do diabo. Quando você teme excessivamente o ataque, você está, na verdade, honrando o poder do inimigo acima da proteção de Deus. Essa reverência ao medo abre a porta. Portanto, a primeira e mais poderosa limpeza não é com água e sabão. É o arrependimento e a mudança de pensamento. É limpar o altar da mente. Parte 3. O ambiente como espelho e a lei da extensão. Agora, vamos conectar o interior com o exterior. A sua casa, espiritualmente falando, é uma extensão da sua identidade e da sua autoridade. Ela deve ser o seu lugar de repouso, o seu território de governo. Mas observe o seu ambiente hoje. O que ele diz sobre você? Quando a mente dos moradores está carregada, o ambiente reflete isso fisicamente e espiritualmente. Você já entrou em uma casa onde, mesmo tudo estando limpo, o ar parecia grosso? Onde você sente um peso nos ombros, uma vontade de ir embora, ou uma irritação súbita? Isso é o acúmulo de resíduos espirituais gerados pelas vidas que habitam ali. Peso no ambiente, desordem física constante, eletrodomésticos que quebram em sequência, lâmpadas queimando, infiltrações que parecem não ter fim, brigas sem motivo aparente logo na hora das refeições ou antes de dormir. Tudo isso são sintomas. Mas lembre-se, nem tudo que pesa na casa veio de fora. Muitas vezes veio de dentro e foi se acumulando, camada após camada, ano após ano. A contaminação espiritual de um lar muitas vezes acontece por palavras lançadas pelos próprios donos da casa. Palavras de maldição, gritos, blasfêmias, fofocas. A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Se as paredes da sua casa pudessem falar, o que elas repetiriam? Elas repetiriam louvores e palavras de vida ou repetiriam reclamações, xingamentos e derrotas? Esse acúmulo cria o que chamamos de direito legal de permanência. Um espírito de contenda não pode habitar onde reina a paz e a mansidão. Mas se o ambiente é alimentado diariamente com gritos e desrespeito, o espírito de contenda diz: aqui é a minha casa, porque aqui tem o alimento que eu gosto. Entenda isso. Demônios não habitam onde não são alimentados. Se você quer limpar sua casa, você precisa cortar o suprimento de comida deles. Parte 4. O princípio quebra-julgo, ordem, luz e verdade. Aqui entramos na estratégia de combate. Como de fato quebramos essa influência? Como um ex-bruxo que agora serve ao Deus vivo, eu te digo, o que apavora as trevas não é o seu grito, não é o volume da sua oração e nem a quantidade de óleo que você derrama. O que apavora as trevas é a luz, a ordem e a verdade. Libertação é alinhamento. No Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, caos, e havia trevas sobre a face do abismo, Deus não entrou em pânico. Ele disse: haja luz. E depois, ele começou a colocar cada coisa em seu lugar. Ele trouxe separação. Ele trouxe ordem. O princípio espiritual que quebra a feitiçaria é a imposição da ordem divina. Onde há ordem, o caos perde força. Onde há verdade, a mentira não sustenta o ambiente. O diabo opera na confusão, no escondido, na sujeira, física e espiritual, e na mentira. Quando você traz clareza para a sua vida, a opressão perde o lugar de esconderijo. Você precisa entender que sua autoridade vem de Deus, mas ela é exercida através da sua postura. O que quebra a opressão não é o barulho, é a clareza. Um policial não precisa gritar para parar o trânsito. Ele levanta a mão porque ele tem a autoridade do Estado.
Você, revestido por Cristo, tem autoridade para dizer ao caos: acabou, aqui reina a paz. Mas você só pode dizer isso se estiver alinhado com a verdade. Uma casa em pecado oculto não tem autoridade para expulsar demônios. Uma mente dividida não prevalece. Parte 5. A limpeza verdadeira. O protocolo de 3 níveis. Agora, pegue papel e caneta. Vamos ao prático. Não é um ritual, é um estilo de vida de governo espiritual. A limpeza verdadeira que quebra qualquer feitiçaria envolve 3 níveis inegociáveis. Se você pular um, a limpeza fica incompleta. Nível 1. A limpeza de consciência. O fundamento. Antes de repreender o diabo lá fora, silencie o diabo aí dentro. Reconhecimento. Pare e analise. Que pensamentos eu tenho nutrido? Medo, ódio, luxúria, ressentimento, confissão e renúncia. Fale com Deus. Senhor, eu confesso que tenho transformado minha casa num ambiente de guerra por causa do meu temperamento. Eu renuncio a esse direito que dei às trevas. Interrupção de ciclos. Quando o pensamento obsessivo vier, você não vai brigar com ele, você vai substituí-lo. Você vai dizer: eu tenho a mente de Cristo. Esse pensamento não é meu e não entra na minha casa. Isso fecha a porta espiritual. Nível 2. A limpeza de ambiente, a ação profética. O mundo espiritual respeita o mundo físico. Remoção de objetos. Há algo na sua casa que honra outros deuses? Há presentes dados por pessoas com intenções malignas que você guarda por culpa? Há objetos quebrados, sujeira acumulada, cantos escuros? Livre-se do que carrega peso emocional ou espiritual. Organização física. Deus é um Deus de ordem. Arrume a cama, tire o lixo, abra as janelas, deixe a luz do sol entrar. Enquanto você organiza a matéria, você profetiza organização no espírito. Diga: assim como eu organizo esta sala, eu ordeno que toda confusão espiritual saia da minha família agora. Isso é um ato de fé. Consagração do espaço. Transforme sua casa num lugar de adoração, não só de moradia. Coloque louvores que exaltam a Deus, não para fazer barulho, mas para saturar a atmosfera com a verdade. Nível 3. A limpeza espiritual consciente. A manutenção. Estabelecer limites. Você é o guardião do seu lar. Quem entra na sua casa? Que tipo de conversas você permite na sua mesa? Se alguém começa a fofocar ou trazer peso, corte com sabedoria. Proteja o seu território. Vigilância sem medo. Não ande pela casa procurando demônios atrás da porta. Ande pela casa agradecendo a presença dos anjos. A gratidão blinda o ambiente. Onde há gratidão, a murmuração, que atrai o devorador, não entra. Parte 6. O poder da aplicação. Uma história real. Deixe-me contar algo para ilustrar isso. Eu atendi uma vez uma mulher, vamos chamá-la de Ana. Ana estava desesperada. Ela dizia que havia um trabalho feito contra ela. Ela encontrava vultos em casa, os filhos viviam doentes, o dinheiro sumia. Ela já tinha chamado pastores, já tinha ungido a casa inteira com litros de óleo, já tinha feito campanhas de oração na madrugada. E nada mudava permanentemente. O alívio durava 2 dias e o peso voltava. Quando conversei com Ana, eu não perguntei sobre os inimigos dela. Eu perguntei sobre a rotina dela. Descobri que Ana vivia em um estado de amargura profunda contra o ex-marido. A mente dela era um tribunal onde ela o condenava 24 horas por dia. A casa dela era uma bagunça física, porque ela estava deprimida demais para limpar. E ela passava o dia ouvindo noticiários de tragédias e falando mal da vida alheia no telefone com a mãe. Eu disse a ela: Ana, o problema não é a bruxaria da vizinha. O problema é que a sua casa espiritual está com as janelas abertas para o esgoto. Ela ficou ofendida no início, mas entendeu. Ela começou a aplicar o que te ensinei. Primeiro, ela liberou perdão, não porque o ex merecia, mas para limpar a própria casa mental. Depois, ela desligou a TV e começou a ouvir a Bíblia em áudio, enquanto fazia uma faxina pesada na casa física, jogando fora coisas velhas que aprendiam ao passado. Ela parou de reclamar. Sabe o que aconteceu? Em 2 semanas, sem nenhum grito, sem nenhum ritual místico, a atmosfera mudou. Os filhos voltaram a dormir. A sensação de vultos sumiu. Por quê? Porque a escuridão não suporta a luz. Às vezes, o que chamamos de ataque espiritual violento é apenas a desordem acumulada pedindo correção. Ana parou de lutar contra o diabo
e começou a se submeter a Deus. E quando nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge. Parte 7. O perigo da negligência e o assumir do governo. E se você ignorar isso? Se você achar que é apenas psicologia ou apenas organização, as consequências são devastadoras. Nada destrói mais uma pessoa do que viver anos em um ambiente emocionalmente e espiritualmente contaminado, achando que isso é normal. Você perde a sensibilidade espiritual. Você normaliza o caos. Você vive cansado, drenado, porque sua casa, em vez de recarregar sua bateria, rouba sua energia. A opressão se torna seu companheiro de quarto. E o pior, você ensina esse padrão para os seus filhos, mas hoje você está recebendo a chave da autoridade. Domínio e responsabilidade andam juntos. Quando você entende como o mundo espiritual funciona, você deixa de reagir como uma vítima assustada e começa a governar como um filho e herdeiro. Limpeza não é um evento de um dia. É como tomar banho. Você não toma banho hoje para ficar limpo o resto da vida. É um processo contínuo. É vigilância. É maturidade. Todo dia é dia de alinhar a mente. Todo dia é dia de manter a ordem. Talvez o maior engano seja pensar que tudo que nos afeta vem de fora. Muitas vezes, o maior campo de batalha está nos pensamentos que aceitamos e no ambiente que toleramos. Mas a partir de hoje, a tolerância com o mal acabou na sua vida. Parte 8. Conclusão e oração de ativação. Preste muita atenção agora. Nós não vamos apenas encerrar este vídeo, nós vamos selar este ensinamento no mundo espiritual. Eu quero que você se coloque numa posição de fé agora. Se puder, feche seus olhos por um instante ou olhe fixamente para um ponto, concentrando o seu espírito. Esqueça as notificações, esqueça o barulho lá fora. Vamos reivindicar o seu território. Repita comigo, ou faça desta oração o grito do seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu me apresento diante do teu trono agora, não com medo, mas com a autoridade que o sangue de Jesus me confere. Eu peço perdão, Senhor, por todas as vezes que permiti que a minha mente fosse um altar de medo, de mágoa e de desordem. Eu purifico agora a minha consciência de toda obra morta. Eu declaro neste momento que a minha casa é território santo. Eu quebro, anulo e desfaço toda a legalidade que foi dada às trevas, seja por palavras, por atos, por heranças ou por negligência. Eu ordeno que toda a atmosfera de peso, contenda, doença e escassez saia agora do meu lar, não pela minha força, mas pela ordem da tua luz. Eu consagro cada cômodo da minha casa, desde a entrada até o lugar mais escondido. Que a tua verdade estabeleça limites aqui. Que a tua paz seja o muro de fogo ao nosso redor. Eu assumo o governo espiritual do meu lar. Aqui, o mal não tem pouso, a mentira não tem voz e o caos não tem vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em ordem, em amor e em luz. Em nome de Jesus, amém. Sinta essa paz. Isso não é emoção, é a autoridade de Deus sendo restabelecida. Agora, eu quero que você faça um ato profético digital. Vá aos comentários e declare a sua vitória. Escreva com fé: eu governo a minha casa em luz. Ao escrever isso, você está materializando sua decisão. Você está se impondo no mundo espiritual e dizendo a qualquer opressão que a regra mudou. Use os comentários também para semear na vida de alguém. Se você tem um testemunho de como Deus limpou sua vida, conte brevemente. Sua história pode ser a chave que liberta alguém que está lendo agora. Seja luz nos comentários. E se você quer continuar recebendo esse alimento sólido, essa instrução que não te deixa na meninice, mas te leva para a maturidade espiritual, verifique se você está inscrito no canal. Ative o sino porque a guerra é diária, mas as estratégias de vitória nós traremos aqui sempre. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo em uma casa de guerra. Você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa hoje. Lembre-se, o diabo é desorganizado, mas o exército de Deus marcha em ordem. Mantenha sua mente limpa, sua casa em ordem e seu espírito em Deus. Nos vemos no nosso próximo encontro de fortalecimento. Fiquem na paz que excede todo entendimento.